Olá! Este podcast contém imersão 3D. Para melhor aproveitamento, use fones de ouvido. Já está usando? Então vamos testar o seu fone. Ouvido direito. Ouvido esquerdo. Tudo ok? Agora é sentar, relaxar e curtir uma nova história. Tateou cansado o celular na cabeceira da cama, acendeu a tela e viu 3h33. Ainda com sono, o homem se sentou na beirada da cama, esfregou o rosto e esperou um instante até que seus olhos se acostumassem com a escuridão do quarto. No silêncio da madrugada, se levantou, ignorou os chinelos e andou com cuidado para não acordar a esposa. Na verdade, temia acordar seus filhos, principalmente o menor que, acompanhado de um choro interminável, demoraria horas para pegar no sono novamente. Caminhou devagar pelo corredor até alcançar a porta do banheiro. Entrou e só então acendeu a luz. Todas as noites acordava e demorava para voltar a dormir, tentando entender por que abria os olhos sempre no mesmo horário, às 3h33. Pensava que talvez isso fosse um sinal que seu inconsciente lhe dava, um sinal de sua insatisfação de fazer há anos um trabalho que odiava. Talvez fosse seu casamento que estava desmoronando, ou então porque não conseguia ter prazer em mais nada que fazia. Fosse o que fosse, sentia que precisava daquele tempo a sós no banheiro, apenas com seus pensamentos. Tirou o calmante da cartela, colocou um pouco da água da pia na boca e engoliu o comprimido, pensando que nem mesmo todos os anos tomando aquela merda o fazia se sentir melhor. Há meses que toda noite era assim. Se olhava no espelho procurando a si mesmo na fundura dos seus olhos e perguntava se tinha que continuar vivendo aquela mesma vida para sempre. Nunca havia dito isso em voz alta, ainda que sussurrando, mas ao dizer se sentiu diferente, como se finalmente entendesse o sentido daquelas palavras. Foi quando um barulho alto interrompeu seus pensamentos. Um som grave e seco, como se alguém batesse atrás de uma parede. Olhou em volta, indignado, imaginando que algum vizinho fosse o responsável por aquilo. Mas novamente ouviu o barulho, que agora parecia mais perto. Franziu as sobrancelhas e cerrou os olhos curioso sobre aquele som. A batida grave e seca parecia vir da sua própria parede. Disposto a entender de onde vinha aquele barulho, abreviou a respiração por um instante e focou todos os seus sentidos à espera da próxima batida. E dessa vez foram duas batidas graves e secas que pareciam ter vindo de trás do espelho do seu próprio banheiro. Estranhando a situação, se aproximou. Apoiou as mãos espalmadas no espelho que tomava toda a extensão da parede. Encostou o ouvido e esperou. Desconfortável, quase ajoelhado sobre a pia, ouviu como se alguém esmurrasse atrás do espelho. Exatamente onde encostava seu ouvido. Assustou-se e rapidamente recuou o rosto tentando entender o que acontecia. Mas nesse exato momento, uma visão o assombrou. Sua imagem dentro do espelho não o refletia mais. Parada,
A imagem olhava fixamente para ele, exibindo em seu rosto um sorriso torvo com a boca aberta. Um reflexo diferente da expressão de pavor que ele próprio fazia. Era sua imagem, mas certamente não era mais ele. Antes que pudesse ter qualquer reação, as mãos da imagem atravessaram o espelho e agarraram seus braços com força, prendendo-o contra o espelho. O terror que sentiu ao experimentar a inimaginável situação de estar preso ao próprio reflexo que ganhava vida diante dos seus olhos foi tão intenso que sua voz não conseguiu sair, sufocada na garganta. Enquanto se debatia desesperadamente sobre a pia, tentando se desvencilhar, percebeu que a expressão do rosto da sua imagem foi lentamente se transformando. A boca do outro que habitava dentro do espelho foi lentamente se abrindo e engolindo tudo o que se podia ver. Pia, torneira, toalha, escova de dente, chuveiro, tudo até que o homem percebeu que estava flutuando em uma escuridão imensurável. Nada mais havia à sua volta, senão a luz que vinha do espelho, que como uma janela para o seu banheiro permanecia pendurado no vazio da imensidão escura. Agora era o homem que habitava atrás do espelho, e o outro ocupava o lado de fora. Foi então que o outro o soltou e abriu a porta do banheiro. O homem se desesperou e de dentro da escuridão tentou gritar com todas as suas forças. Mas reflexos não possuem voz. O outro olhou para o corredor que levava ao quarto dos seus filhos, voltou-se em direção ao homem de dentro do espelho e sorriu. Enquanto assistia o outro sair e fechar a porta, tudo que o homem pôde fazer foi bater desesperadamente sua mão contra o lado de dentro do espelho. Uma batida grave e seca. Essa história é uma produção de Tales Box Podcast. História: Olavo Virgílio. Narração: Wagner Campos. Prefácio: Maria Letícia. Edição: Ricardo Arroio. Agradecimento especial a Duda Marinho.